Primeiramente, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com todos vocês, os inscritos, os colegas aqui também do painel. É um grande prazer poder estar aqui e representar a nossa empresa, né? Sou Breno Martins e já estou na Appian há 3 anos e meio, né? Liderando essa área de melhoria operacional que a gente contempla planejamento integrado, gerenciamento de riscos, P&D e melhoria contínua. Eu vou falar aqui um pouco para vocês, né, de o que eu chamei de excelência operacional na prática, né, mas basicamente constituem 2 exemplos de processos que a gente teve de partir de um startup, né, uma implantação dentro do custo, abaixo do custo, abaixo do prazo que estava previsto e conclusão de 2 ramp-ups recentes que a gente fez aqui no Brasil. Primeiramente, falar um pouquinho da Appian no mundo, né, e também trazer uma perspectiva de alguns dos pontos que já é importante para a gente conseguir ter tido esse case de sucesso, né? A Appian é um fundo inglês que investe prioritariamente em mineração. A gente está falando de 12 ativos hoje existentes no portfólio, fora os desinvestimentos que já fizemos. Hoje, sobre gerenciamento do fundo, a gente está falando aproximadamente de 4 bilhões de dólares, né, em diferentes localizações do mundo. Olhando para o Brasil, a gente tem esses 2 ativos que eu vou falar um pouquinho mais. Um deles é a Atlantic Nickel, que é a antiga Mirabella, né, que vocês devem lembrar, parou a operação devido à questão de preço em 2016. A Appian retomou essa operação em 2018, né, fez a compra e voltando a operar em 2019. E a mineração Vale Verde, que é um projeto de cobre, né? As 2 produzem concentrado, uma concentrada de níquel, outra concentrada de cobre, em Alagoas. E acho que o ponto que é importante aqui falar sobre a Appian, que já ajuda em atingir essa excelência operacional, é a rapidez na tomada de decisão, né? Então, é um fundo pequeno. Já trabalhei em algumas majors, a gente às vezes tem um processo que é mais demorado para que a gente tome uma decisão. A Appian tem essa rapidez para que a gente possa tomar decisão e conseguir gerenciar e direcionar o nosso ramp-up, startup e ramp-up. E aqui um pouquinho do exemplo, né? Essa questão, ok, é possível de fato a gente falar de excelência operacional enquanto a gente está implementando um projeto ou enquanto a gente está trabalhando no ramp-up, e essas curvas mostram que sim, né? Essas curvas são curvas reais, né, dos nossos 2 ativos aqui. À esquerda, o ativo de níquel, Atlantic Nickel, e à direita, a mineração Vale Verde. Tá? Essas curvas são percentuais da capacidade nominal atingidas mês a mês de alimentação da moagem. Então, aqueles envelopes, eu vou falar um pouquinho mais disso na frente, mas são envelopes que a gente extraiu de teoria. A gente utilizou a base teórica dos estudos de McNulty, né, para a definição dessa curva de ramp-up. Utilizamos uma série de elementos também, de ferramentas que eu vou falar mais à frente, mas o importante conseguimos atingir dentro do prazo ramp-up e superamos esse ramp-up, então a capacidade nominal. Então a gente está falando de aproximadamente 105% hoje de performance executada nos nossos 2 ativos. Então aqui já falando um pouquinho do como, né, entrando um pouquinho mais nessa questão de processo, de como que a gente atingiu. Esse primeiro slide, ele mostra um pouquinho da visão. É super importante e, obviamente, esse foi um caso que foi aplicado à nossa realidade, um exemplo que a gente conseguiu construir dessa forma. Tá? Então, essa visão foi muito importante para a gente. Né? E vocês olham aqui, se vocês olharem para cada um dos passos dessa escada aqui, a gente não tem grandes novidades em termos de teoria do que existe de ferramentas. Eu acho que é o fazer bem feito e fazer aprofundado, envolvendo pessoas que nos levou até a ter esse sucesso, né? No início da escada, né? Bom, primeiro falando do fundamento dela, a gente está falando de uma estratégia bem definida, no planejamento integrado, que de fato integrado, né? Não olha somente para a mina, planta e expedição, mas também traz nesse planejamento integrado suprimentos, geologia,
o Comex, marketing, enfim. Então, essa base é super importante. Foi super importante para a gente, né? Primeiro passo, tomar decisões baseadas em dados, né? Então, os dados hoje em dia são parte super importante do nosso processo como um todo. E na mineração ainda estamos bastante atrasados no uso de dados, no uso de inteligência artificial. Então, utilizá-los é uma mudança de mindset super importante para que a gente consiga traçar esse caminho. Depois aí a gente fala de uma padronização para, independente de quem estiver operando, do turno que for, a gente ter o mesmo tipo de resposta para o mesmo tipo de problema. Então, aí sim a gente começa a estabilizar os nossos processos para subir, de fato, a nossa capabilidade e tornando-se um parceiro confiável, um parceiro de escolha, que é o que a gente espera no final dessa cadeia. Aqui, um pouco do como, tá? E obviamente, nesses 10 minutos, não é minha intenção em passar por tudo, mas deixar um pouco dessa sementinha aqui do que funcionou para a gente e a gente está aberto também a conversas que vocês quiserem, depois, intervalo, enfim. Mas são esses 5 pilares que fundamentam o que a gente chama de modelo operacional, né? Esse modelo operacional que a gente estruturou ao longo de inúmeras startups e ramp-ups que a equipe pôde fazer ao longo do tempo. Tá? Então, esses são 5 pilares que são importantes, mas eu gostaria de falar, né, investir esses 3 minutos finais nas principais ferramentas que foram utilizadas pela gente por etapa, né? Porque acho que olhar para aquilo tudo, ok, é muita coisa para ser feita, mas tá, o que funciona em cada uma das etapas, né? E o que funcionou para a gente? Olhando para implantação e pré-operação, um dos elementos, né, esses 2 primeiros bullets aí, que eu acho que são bastante importantes, é a gente utilizar a simulação dinâmica de produção, né, e custos para que a gente possa definir, de fato, a capacidade de entrega do nosso projeto. Né? É comum ainda empresas executarem, pegarem o seu fluxo de processo, olharem estaticamente como que isso se comporta e utilizar o de menor capacidade como capacidade da planta. O que não é fato, né? Porque a gente tem buffers no nosso processo, a gente tem linhas em paralelo, a gente tem interação entre eles. Então, a simulação dinâmica ajuda muito nesse processo, né? E isso sendo utilizado não somente para falar, olhar para trás, isso e acabou. Não, mas para a gente ajustar o nosso fluxo de processo para otimizar, né? De fato, ser o gargalo da nossa planta, o principal, o que tem mais custo, né? Que no nosso caso eram as moagens, né? Moagem SAG, moagem de bolas. Um outro ponto aqui que eu acho que vale a pena reforçar nesse elemento é o gerenciamento de riscos também, olhando para frente, vendo o que pode acontecer e não olhando para issues, né, de fato, e a gente utilizando isso com uma simulação estocástica, né, desses resultados, seja para custo, seja para cronograma, antecipando a problemas que vão acontecer ali na frente, com uma frequência definida. O TTO também, né, o Transfer to Operation, uma prática que a gente já vinha aplicando em outros projetos e que aplicamos aqui e que foi bastante importante para ter essa transição e treinamento das pessoas ali. Olhando para a parte central, já em ramp-up e restart, que foi o nosso... é o core, de fato, né? A gente olhou muito para antecipações, né? Por exemplo, eu preciso começar tudo ao mesmo tempo. É possível que eu inicie a minha via seca antes, já comece a encher a minha pilha, antecipando essas partes do circuito. Então, isso ajudou bastante também. Plano de treinamento, né? Com os operadores sendo contratados e tendo uma interface com a equipe de comissionamento, já treinando na prática e pegando esse handover numa antecipação. Um programa de metas também foi super importante para alinhar toda a equipe, né, toda a organização, quais são os passos que a gente tem que fazer e o envolvimento de cada um. Isso vinculado a uma bonificação também para as pessoas, né? E olhando ali para frente, já estou quase estourando o tempo, vou tentar correr um pouquinho aqui, mas olhando ali para frente na operação, de fato, a gente puxar as práticas de melhoria contínua conforme
definidos por teoria, né? Mas levá-las até o chão de fábrica, de fato, né? A pessoa que está ali na frente, né? O que significa você falar de uma disponibilidade física de 86% para o operador, para o mantenedor que está pegando o turno agora, sabe? Não significa absolutamente nada. Como que a gente traz isso para a realidade dele, para que ele possa, de fato, contribuir com esse resultado? Então, a gente trabalhou bastante nessa questão de levar essas práticas ao chão de fábrica, de fato, né? Trabalhando com controle estatístico de processo, mas usando as tecnologias ao nosso favor, para fundamentalmente já vir tudo mastigado ali na sala de controle para tomada de decisão, base horária, não esperar o final do turno, não esperar o final do dia, final da semana, do mês e por aí vai. Então, acho que sem me alongar muito, né, tem alguns elementos aí que vão nessa cadeia como um todo, né, gestão de riscos, PMO, o apoio também da liderança como um todo é fundamental para que a gente consiga puxar, né, metodologias como essa para atingir o resultado. E aqui, esse último slide só para concluir, né, um pouco de tudo que eu falei. Aqui sim, uma carta de controle, duas, né, da nossa recuperação metalúrgica. Então a gente falou lá no começo de alimentação, né, e aqui da recuperação metalúrgica. E são dados reais que a gente tem, mas parece uma curva de livro, né, que você olha de fato cada um dos estágios que acontece. A gente trabalhando no início de uma maior variabilidade, buscando uma padronização do nosso processo, reduzindo essa variabilidade. Com isso, a gente sobe a nossa capabilidade e depois reduzindo a variabilidade num nível já aceitável dentro da capabilidade. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado aí pelo tempo e desculpe por passar do tempo.